mostrando que derrota não é o fim, que não ser o mais forte não significa que sua vida acabou. Foi um raro momento de emoção profunda pro Knuckles, fora das histórias em que ele só age como guardião. Foi um papel curto, mas impactante, mostrando que até como cavaleiro medieval, Knuckles ainda lutava internamente com sua identidade e propósito. De todas as aparições do Knuckles, Sonic Boom talvez seja a mais infame. A série levou a ingenuidade dele ao extremo. Em vez do guardião forte e independente da Esmeralda Mestre, vimos aqui um brutamontes atrapalhado e cabeça oca. Essa mudança radical veio para combinar com o tom de comédia do desenho. Alguns fãs viram isso como uma queda enorme, como um estrago definitivo do personagem, e outros só acharam engraçado mesmo. Mesmo dividido entre críticas e elogios, o Knuckles de Sonic Boom ficou marcado na memória do povo, com momentos absurdos de sabedoria acidental que viraram memes super viralizados na internet. Essa versão virou uma interpretação única do personagem. Depois de anos e anos sendo deixado de lado ou sendo usado só pra piada, Sonic Mania trouxe Knuckles de volta às origens. Além de jogável, ele ganhou uma campanha cheia de elementos únicos, tipo rotas exclusivas, igual era no Sonic 3, e até uma luta solo contra o Heavy King. Mania foi uma carta de amor ao Sonic clássico, e o Knuckles não ficou de fora dessa. Foi a lembrança de que, no auge dele, ele não é só um personagem secundário, é um herói por mérito próprio. E aí veio Sonic 2 o filme. Quando revelaram que Knuckles ia aparecer, os fãs já ficaram animados, mas quando disseram que Idris Elba ia ser a voz dele, o hype explodiu na fanbase internacional. Diferente das versões mais bobas, o filme trouxe ele de volta às raízes. Um guerreiro honrado, mas ingênuo, que leva tudo ao pé da letra. A recepção foi tão positiva que a Paramount logo aprovou um spin-off só dele, até explorando o poder das chamas do desastre. Depois de anos de retratos inconsistentes, esse foi o resgate do Knuckles no grande público. Sonic Prime mostrou uma versão única, Knuckles the Dread, um capitão pirata de um universo alternativo. Mesmo mantendo o espírito de guerreiro, aqui ele também era aventureiro e independente. Em cada dimensão quebrada do Prime havia uma versão diferente do Knuckles, mas o Dread foi com certeza o mais marcante. Mesmo em outra dimensão, a essência do Knuckles clássico continuava forte. Ele sempre será determinado e disposto a proteger quem ele valoriza. Mesmo antes de Sonic Frontier sair, a SEGA lançou Prologue Divergence, um curta animado que devolveu ao Knuckles seu papel esquecido, o guardião da Esmeralda Mestre. Depois de tantos jogos sem isso sequer ser mencionado, finalmente voltou, com uma animação própria sobre isso. No jogo, ele teve um papel não muito grande, mas suas interações com o Sonic foram das melhores em anos. Para os fãs que esperavam respeito com o personagem, o Frontiers foi um sopro de esperança, abrindo espaço para novos rumos. E com a atualização Final Horizons, Knuckles voltou a ser jogável em 3D pela primeira vez desde 2006. Sua jogabilidade foi talvez a mais divertida de todas, e um sinal claro de que a Sonic Team pode trazer de volta vários personagens jogáveis nos futuros jogos principais. Knuckles já passou por altos e baixos, mas uma coisa é certa, a história dele tá longe de acabar. Clica nesse vídeo que tá aí na tela antes que ele desapareça para conhecer o próximo rival do Sonic, talvez o mais marcante de todos, Shadow, e todas as suas versões malucas ao decorrer dos anos. Shadow é um dos melhores personagens de Sonic. Mas e se eu te dissesse que ele deveria ser completamente diferente? Antes da estreia, ele era outro personagem chamado Terios. E o visual original não tinha nada a ver com o que a gente conhece. Terios, que significa reflexo em japonês, seria o rival definitivo do Sonic. Mas o design dele era bem mais parecido com o do Ouriço Azul. Artes conceituais mostram um personagem com o mesmo corpo, espinhos mais curtos e poucos traços próprios. Por isso, no Sonic Adventure 2, os personagens vivem confundindo o Shadow com o Sonic, porque o roteiro foi feito pensando no Terios. Mas conforme o jogo foi evoluindo, o time decidiu aumentar as diferenças. E o Terios virou o Shadow que conhecemos, com pelo preto, listras vermelhas e sapatos que flutuam. Ele não era só um rival, ele virou um anti-herói, com um passado sombrio. E quando ele estreou em 2001, virou um ícone instantâneo. Shadow apareceu em Sonic Adventure 2, como a forma de vida suprema, criada por Gerald Robotnik, diferente do Sonic
Sonic, ele era frio, calculista, movido pela vingança. O passado dele envolve Maria Robotnik, morta na colônia espacial Aeric. O último pedido dela foi que Shadow protegesse a humanidade, mas a dor da perda virou sede de vingança. Com Chaos Control, super velocidade e um passado misterioso, Shadow virou o rival mais forte do Sonic. No final do jogo, ele atinge a forma Super Shadow e se junta ao Sonic para deter o final Hazard. No momento final, ele se sacrifica para salvar a Terra, e aquilo crava sua lenda como um dos personagens mais marcantes da série. Mas a história dele não parou ali. Em Sonic Heroes, Shadow voltou, mas com uma reviravolta. Ele não lembrava de nada. Rouge e Omega se juntam a ele no Team Dark, enquanto descobrem os androides do Shadow criados pelo Eggman. E aí, nasce uma nova dúvida. Esse é o verdadeiro Shadow ou só uma cópia? Isso muda tudo. Ele deixa de ser só rival e vira um personagem em busca de identidade, tentando entender quem ele é de verdade. Em Sonic X, a história do Adventure 2 foi adaptada de forma fiel, mas o anime foi além, trouxe o Shadow de volta na saga Metarex. Ele já não lutava mais contra Sonic, agora enfrentava os Metarex, provando ser um dos mais poderosos da série. No final, ele se consolida como anti-herói, lutando ao lado de Rouge e Omega como em Heroes, preparando o terreno para o futuro como um agente solitário. Em 2005, Shadow ganhou seu próprio jogo, e isso marcou um novo caminho. Shadow the Hedgehog mostrou sua origem verdadeira. Ele era mesmo o original, não um clone. O jogo tinha múltiplos caminhos. O jogador escolhia o destino: lutar pela justiça, se vingar ou seguir neutro. As armas, o clima sombrio e a presença militar geraram polêmica, mas reforçaram o Shadow como um personagem separado do Sonic. No final verdadeiro, ele derrota Black Doom, rejeita o passado e aceita quem é. Ali, Shadow se liberta do trauma e escolhe seu próprio caminho. Ele voltou em Sonic 2006, enfrentando Mephiles the Dark, uma ameaça apocalíptica. Dessa vez, ele teve que encarar o próprio futuro. Mephiles tentou manipulá-lo, dizendo que os humanos iriam traí-lo de novo, como no Adventure 2. Mas Shadow resistiu, mostrou que superou tudo aquilo. Sua cena mais marcante é quando luta contra um exército inteiro usando anéis limitadores, e ao tirá-los, libera todo o seu poder. Ele estava mais forte do que nunca, sem hesitar no que precisava fazer. Em Sonic Riders, um jogo de corrida futurista, ele não aparece no enredo principal, mas era desbloqueável. Dominava as corridas em pranchas de Extreme Gear. Ele voltou em Zero Gravity e Free Riders, agora como personagem completo. Mesmo com pouco destaque no enredo, esses jogos mostraram que Shadow se garante em qualquer desafio de velocidade. Em 2007, algo impensável aconteceu. Shadow competiu contra Mario em Mario e Sonic nas Olimpíadas. Ele brilhou nas corridas, mas também mandava bem na esgrima, ginástica e até basquete. Ver o Shadow enterrando bola contra Mario e Bowser era algo surreal, mas virou realidade. Mesmo sendo sério, a série olímpica mostrou um lado leve do Shadow. Ele até se diverte, mesmo que nunca vá admitir. Desde então, aparece em todas as edições, mostrando seu talento em várias modalidades. Sonic Boom levou o Shadow por outro caminho, mais vilanesco do que nunca. Normalmente ele é um anti-herói, mas aqui era quase um vilão completo, de forma meio unidimensional. Tratava o time do Sonic com desprezo, era frio, arrogante e lutava de forma agressiva, como um guerreiro solitário. Mesmo sendo um universo separado, deu uma nova visão sobre ele. Nesse mundo, Shadow não tinha dilemas nem passado mal resolvido. Ele lutava só por si, e isso o tornava ainda mais perigoso. Atenção, venda e receba a grana em 5 segundos com Will Pay. Passado mal resolvido. Ele lutava só por si, e isso o tornava ainda mais perigoso. Em Sonic Forces, Shadow volta como personagem jogável e peça-chave na resistência contra o exército do Eggman. A divulgação faz parecer que ele veio do mal, aliado de Infinite. Mas não era bem assim. No DLC Episode Shadow, a verdade vem à tona. Eram clones do Infinite. O verdadeiro Shadow ainda estava do lado do bem, mas como sempre, seguindo seu próprio caminho. E quando chegou a hora, ele lutou. Continuava sendo um dos aliados mais fortes de Sonic. Mesmo com pouco destaque, Forces mostrou que ele ainda lutava por justiça, do jeito dele. Os quadrinhos da IDW expandiram ainda mais o Shadow. Eles mostram como ele age após a queda do Eggman,
Diferente do Sonic, Shadow não perdoa com facilidade, gerando intriga quanto ao Mr. Tinker, o Eggman redimido. Depois, durante a saga do vírus metálico, um novo plano do Eggman transforma as pessoas em zumbis. Sonic tenta conter a praga com estratégia. Shadow não. Ele vai pra cima achando que é imune, mas acaba infectado. Sua arrogância causou um desastre. Ele não é invencível, e isso colocou todos em risco. Pela primeira vez em muito tempo, ele pagou caro por achar que era intocável. Ao contrário de Riders, o Team Sonic Racing colocou Shadow direto no enredo. Ele, Rouge e Omega formam o Team Dark, investigando Dodonpa e suspeitando de ligação com o Eggman. Shadow continua competitivo, sério e direto ao ponto. Foi um papel menor, mas se Shadow domina qualquer corrida, em qualquer cenário. Em Sonic Prime, Shadow tem um papel bem único. Enquanto todos têm versões alternativas em universos diferentes, ele não. Shadow é um dos poucos imunes à destruição do multiverso. Preso numa dimensão isolada, ele culpa o Sonic pela destruição. Enquanto Sonic age por impulso, Shadow segue um plano calculado. Isso leva a confrontos épicos. Algumas das melhores lutas da série. Sua presença mostra como ele é sério e inteligente. Mas o melhor ainda viria. Ele ganharia um novo jogo, depois de quase 20 anos. Em Sonic Shadow Generations, ele finalmente encara seu maior trauma. Enquanto o jogo original focava no Sonic, a expansão dá espaço ao Shadow. Ele enfrenta vilões antigos como Metal Overlord, Mephiles, Black Doom e completa seu arco. Por anos, Shadow não superava a morte da Maria. Mas aqui, graças ao Time Eater, ele encontra ela de novo. Foi o momento mais profundo da história do Shadow em muito tempo, e provou que ele finalmente superou a perda. Agora, ele é um herói completo. Shadow fez sua estreia nos cinemas em Sonic Movie 3, com a voz de Keanu Reeves, e trouxe um peso dramático que fez sua história brilhar no filme. O enredo se inspira fortemente em Adventure 2, Colônia Espacial, experimentos do Gerald Robotnik e o destino trágico da Maria. Mas o que destaca o filme é como ele conecta as jornadas do Shadow e do Sonic. Sonic, pela primeira vez na saga, é tentado pela mesma sede de vingança que um dia dominou o Shadow. A rivalidade deles não é só por poder, é por quem eles vão se tornar, e o Shadow, que já passou por isso, vira o espelho do que o Sonic poderia ser. No fim, Sonic 3 entrega uma lição poderosa sobre perda e redenção, e a história do Shadow vira uma das melhores adaptações dele até hoje. Sua chegada em Hollywood foi um sucesso, e agora ele é peça-chave nos próximos filmes. E falando em rivais poderosos, o Metal Sonic também teve uma evolução incrível. Desde sua forma original até o monstro Neo Metal Overlord, ele se transformou num dos inimigos mais perigosos do universo Sonic. Clica no vídeo aí da tela antes que ele suma pra... Piores maneiras de pagar por aproximação. Chamado Venice. Silver é um personagem icônico, mas aqui vai um detalhe estranho. Ele quase nem foi um ouriço. Em 2004, a SEGA trabalhava secretamente num herói psíquico chamado Venice, The Mink. Com pelos macios e cabelo fluido, Venice parecia místico, em contraste com a atitude ousada do Sonic. Os fãs não sabiam, mas Venice representava algo maior. O primeiro passo para explorar poderes mentais e histórias mais sérias. Só que a SEGA viu que não ia vingar e decidiram refazê-lo, e ele virou o Silver. Imagine se o Venice continuasse, Sonic seria bem diferente hoje. 2 anos depois, o Venice vazou, mas renasceu como Silver o Ouriço no infame Sonic 2006. De cara, sendo ingênuo, emotivo e inseguro, completamente diferente dos outros heróis da série. Seus poderes psíquicos chamaram muita atenção. Tudo isso deixou os fãs meio confusos. Silver vinha de um futuro destruído, desesperado e confuso, mas com coração puro. Não era um guerreiro, era um sobrevivente, com uma grande responsabilidade que não entendia direito. Mas, estranhamente, foi isso que fez o Silver único, se relacionando com pessoas que passam por solidão e incertezas. Mais pra frente no mesmo jogo, Silver me surpreende usando o poder das esmeraldas do caos e se transformando em Super Silver. Foi um momento especial que mostrou o Silver superando suas dúvidas, medo e o desespero do seu futuro distópico. Mas que a mudança de cor mostrava que a vulnerabilidade podia se tornar uma força inegável. Isso mudou tudo, e os fãs agora perceberam a força do personagem. Quando os quadrinhos da arte introduziram o Silver, capturaram algo especial. Ele virou o guardião de todos os futuros perdidos. Um guerreiro solitário lutando pra proteger realidades inteiras. Esse
Silver era mais heróico, introspectivo e emocionalmente carregado. Para os fãs, ele virou símbolo de esperança, um protetor incansável de um amanhã que nunca chega. E para muitos, esse foi o momento em que a essência emocional do Silver se consolidou. Mas em Sonic Riders Zero Gravity, o público conheceu um Silver bem diferente, mais leve, mais livre. Ele não estava lutando contra ameaças existenciais. Ele só corria em pistas futuristas, usando seus poderes com estilo. Foi uma virada sutil e importante. Mostrava que o Silver também podia representar alegria, liberdade. Depois veio Sonic and the Black Knight, dessa vez como Sir Galahad, o cavaleiro mais nobre da corte do Rei Arthur. Mas o traje medieval era mais do que aparência. Simbolizava o coração puro do Silver e sua dedicação à justiça. Os fãs adoraram essa forma cavalheiresca, vendo nela um reflexo direto da essência do Silver. Imagina se essa versão voltasse hoje para representar o idealismo do Silver em histórias modernas. Em Sonic Generations, Silver enfrenta o Sonic como rival, recriando o duelo de Sonic 2006. Mas quase ninguém notou uma coisa. Dessa vez, Silver não lutava por raiva, e sim por admiração. A batalha era mais sobre superar do que sobreviver. Os fãs viram Silver crescer de novo, não só como protetor, mas como alguém inspirado pelo exemplo do Sonic. A rivalidade virou um símbolo, mostrava como Silver tinha evoluído, de sobrevivente confuso para desafiante e confiante. Durante anos, os fãs imaginaram, e se o Silver ultrapassasse seus limites? E se ele alcançasse algo como o Hyper Sonic? Esse desejo intenso deu origem ao Hyper Silver, uma forma criada pelos fãs, cheia de energia psíquica e cores vibrantes. Era poder bruto, mas também emoção pura. Hyper Silver era o sonho coletivo dos fãs de ver o potencial do Silver reconhecido. Imagina se a SEGA tornasse essa forma real, libertando todo o poder mental do Silver. Quem poderia parar ele? Quando o Silver voltou em Sonic Dash, suas skins viraram mais do que cosméticos. Os fãs se sentiram vistos, lembrados. Cada traje inusitado mostrava que o Silver tinha uma base de fãs fiel, e que a SEGA respeitava essa criatividade. De roupas festivas até visuais alternativos, essas skins diziam algo profundo. Silver não era mais só um herói trágico, ele podia ser feliz, leve e diferente. Essa fase marcava uma virada emocional, do peso pra liberdade. Inspirados pelo tom leve de Sonic Boom, os fãs tentaram imaginar como seria o Silver desse universo cômico, com o Silver usando cachecol, luvas de aventura e um sorriso despreocupado como nunca antes visto. Não era canônico, mas era tocante de certa forma. Silver, que é sempre sobrecarregado, agora estava sorrindo, mostrando que ele podia estar presente mesmo em histórias de comédia. Imagina se a SEGA oficializasse essa versão mais de boa. Talvez isso mudasse bastante a nossa visão sobre ele. E vai mesmo. Em Sonic Forces, Silver voltou a ser sério, lutando contra o poder caótico do Infinite. Mas agora ele estava mais determinado do que nunca. No prólogo em quadrinho de Forces, ele age por conta própria para avisar o Knuckles sobre o plano do Eggman. E no jogo ele se junta à resistência, e isso é bem simbólico. Silver, que vinha de um futuro destruído, agora liderava os outros em meio à escuridão. Mostrava que a jornada do Silver nunca foi tragédia. Era sobre coragem, resiliência e superação. As skins de Silver em Speed Battle também expandiram sua identidade, transformando ele em versões que homenageavam o legado do Sonic. Mas o mais curioso é que, mesmo entre trajes divertidos, os fãs encontraram significado. Cada visual era como um reconhecimento de que o Silver pertencia entre os grandes heróis da franquia. Ele não era mais um estranho, era legado. E para muitos, isso validou tudo o que eles sempre sentiram. A evolução do Silver estava ali, visível, real. Quando os quadrinhos da IDW apresentaram o Silver, o público recebeu uma versão poderosa. Seu visual ficou mais expressivo, os olhos mais suaves e suas emoções mais intensas. A história focava na missão dele de consertar o futuro, mas agora com mais compaixão do que nunca. Esse Silver da IDW virou o favorito de muitos. Curou as feridas das versões passadas, que às vezes pareciam confusas ou vazias. Agora Silver era um herói empático, com dilemas reais, e seu lado leve e brincalhão finalmente podia brilhar. A comunidade se viu refletida ali, e sentiu, de vez, o coração verdadeiro do Silver. Quando o Silver virou super de novo na IDW, foi histórico. O brilho dourado do Super Silver simbolizava mais do que força. Era redenção. Era o auge de um herói moldado por sacrifícios. Era a primeira transformação desde 2006, enquanto sua aura iluminava as páginas, seus poderes mentais no máximo, sua alma finalmente livre. Silver não era só mais um personagem, ele era a própria esperança. O símbolo de um futuro que vale a pena lutar. Hoje, as teorias sobre a estreia do Silver nos cinemas estão explodindo. Pistas sutis nos bastidores de Sonic Movie 3 estão alimentando essa ideia. O diretor Jeff Fowler já falou que conhece os fãs do Silver e que tá sim considerando ele para os próximos filmes. Muita gente acredita que o Silver vai aparecer na cena pós-créditos de Sonic 4 como um viajante vindo de um futuro arruinado, ou talvez até no próprio filme 3, já que artes conceituais indicam que o
próximo pode envolver viagem no tempo, como o Sonic CD, mas o que os fãs mais desejam, ver o Silver nos cinemas, pode redefinir seu legado e apresentar sua jornada para milhões de novos fãs. Imagina os cinemas iluminados pelo poder psíquico do Silver e sua história de superação gravada para sempre na cultura pop. O potencial é gigantesco. Assim como você vai ver clicando nesse vídeo, o potencial do Metal também é. Metal Sonic é a versão robô mais famosa do Sonic, mesmo sendo uma das mais incompreendidas, porque ele nem foi o primeiro a ser criado. Estreando em Sonic CD, o Metal é a máquina mais valiosa do Eggman, feita para igualar e superar a velocidade e os reflexos do Sonic. Ele era frio, poderoso e obedecia cegamente ao Doutor. A rivalidade dele com o Sonic não era só luta, era natureza contra máquina, liberdade contra obediência. Antes do Metal existia o Silver, ou melhor dizendo, o Mecha Sonic. Enquanto o Metal foi criado pensando em agilidade, o Mecha focava só na força bruta. Era tipo um tanque. São duas linhas de robôs totalmente diferentes. Durante anos, os fãs chamaram ele de Silver Sonic, mas o nome oficial é Mecha Sonic. Só que tem um detalhe estranho. Existe outro Silver Sonic. No Sonic 2 de 8-bit do Game Gear, o Eggman usou uma versão menor do robô, e esse sim se chama Silver Sonic. Mesmo sendo um inimigo forte, ele era mais frágil e usava ataques mais simples. Mas o Eggman não parou por aí. Ele queria algo muito mais forte. Temos o Mecha Sonic Mark II, uma versão mais rápida, mais elegante e com uma habilidade insana. Ele vira Super. É isso mesmo. O Mecha Sonic é um dos poucos personagens não orgânicos da franquia que consegue se transformar com a Master Emerald. Imagina uma máquina com o mesmo nível de poder do Super Sonic. Essa seria a forma final da linha Mecha, mas o Eggman já estava criando algo ainda mais assustador. Em Knuckles Chaotix, o Metal Sonic sofre sua transformação mais aterrorizante. Ele absorve o Dark Ring e vira o Metal Sonic Kai, uma versão gigante, monstruosa e vermelha, com presas afiadas e um poder absurdo. No final ruim do jogo, ele aparece flutuando sobre uma cidade destruída, como se sua falha tivesse causado morte e destruição em massa. Era tão assustador que várias crianças tiveram pesadelos com isso. Mas justo quando o Metal estava mais assustador, ele virou o mais engraçado. Em Sonic the Fighters, o Metal Sonic virou literalmente um foguete. O Rocket Metal Sonic voava em alta velocidade pelo espaço. Pelo menos ele tem uma música de batalha incrível. Essa versão foguete voltou no fangame Triple Trouble, enorme e vermelho como o Kai. É um dos melhores fangames do Sonic. Você tem que jogar. Só porque não é canon, não quer dizer que não seja genial. Tipo essa história dos quadrinhos cancelados da arte. No arco Mecha Madness, o Eggman fez algo insano. Capturou o Sonic e transformou ele num robô. Nascia o Art Mecha Sonic, uma versão incontrolável e sem mente do Sonic. A coisa ficou tão feia que o Knuckles também teve que virar um robô para conseguir lutar de igual para igual. Isso levou a uma das batalhas mais épicas da história dos quadrinhos do Sonic. Logo, a arte também adaptaria um certo robô muito misterioso e canônico. Em Sonic Adventure, aparece uma versão robótica e prateada do Sonic, dentro da base do Eggman, sem nenhuma explicação. Alguns achavam que era um protótipo do Metal, outros achavam que era outro Mecha Sonic. Nos quadrinhos, a arte chamou ele de Silver Sonic 2. Mas por décadas, ninguém sabia o que ele realmente era. Até que recentemente, o roteirista Ian Flynn confirmou: é o Mecha Sonic Mark III, que o Eggman nunca teve coragem de ativar. Talvez ele tenha sentido medo do que seus robôs Sonic poderiam virar. E esse medo estava prestes a virar realidade.
Em Sonic Heroes, o Metal toma o controle da própria história. Depois de tantas derrotas, ele começa a nutrir ódio. Ele sabia que era superior ao Sonic. Seu único propósito era vencer, mas ele continuava falhando. Essa frustração virou obsessão por poder. Tendo sido atualizado para New Metal Sonic, ele trai o Eggman, se disfarça dele e assume o controle do Império. Depois de coletar dados do Sonic e dos amigos, o Neo Metal se transforma em Metal Overlord. Agora ele não quer só vencer o Sonic, ele quer dominar o mundo. Depois disso, o Eggman reprogramou o Metal para que ele nunca se rebelasse de novo. Ou, pelo menos, é isso que ele pensa. Porque às vezes o Metal ainda mostra sinais da própria vontade. O Neo Metal também apareceu nos quadrinhos da IDW, onde virou até Super Neo Metal e Master Overlord. Talvez esse seja o nível mais poderoso que o Metal já teve. Mas as versões seguintes... Depois de viajar anos pelo mundo conhecendo vinhos, vinícolas, de ganhar prêmios, eu cheguei aqui no Guanabara. Esse seja o nível mais poderoso que o Metal já teve, mas as versões seguintes iriam reinventar tudo, de jeito surpreendente. Em Sonic Riders 2, descendente do Eggman no futuro, Eggman Mega cria o Metal Sonic 3.0, uma versão futurista, mais fria e refinada. Mas aí vem a virada. O 3.0 odeia o Metal Sonic. Isso criou uma rivalidade inesperada, uma corrida robô contra robô, pra ver quem é o verdadeiro Metal superior. E olha que isso nem foi a maior reviravolta que os roteiristas criaram. Você já imaginou como seria se o Metal Sonic virasse um herói? Depois de ser derrotado, o Metal da Arte foi reconstruído como algo completamente novo. Um herói, agora chamado de Charge, essa versão tinha vontade própria, senso de humor, e até lutava ao lado do Sonic e dos amigos, tentando se redimir do passado. Ele era bem mais tranquilo do que outra versão do Metal, que é simplesmente insuportável. Estamos falando do Chaos Sonic, o robô do mal de Sonic Prime. Mas em vez de ser calado e ameaçador, esse nunca para de falar. Cheio de piadas ruins, sarcasmo e arrogância, o Chaos Sonic enlouquece o Sonic com tanta falação. O mais engraçado, os Eggmans programaram ele baseado em como eles acham que o Sonic se comporta. O resultado é uma paródia exagerada dos piores traços do Sonic. Pode ser considerado um Metal Sonic de outra dimensão. E talvez isso seja o enredo do Sonic Filme 4. A versão dos filmes promete ser o maior papel do Metal até agora. Na cena pós-créditos de Sonic 3, vemos um exército de Metal Sonics, enfrentados pela Amy Rose. Mas tem mais. Uma arte conceitual do filme mostra o Robotnik num cenário de futuro sombrio, como um rei, com o Metal ao lado dele. Isso fez os fãs acreditarem que o filme 4 vai explorar o futuro, ou um universo alternativo, onde o Eggman já venceu, algo inspirado em Sonic CD. A pergunta é, será que ele vai liderar esse exército sozinho? Porque essa ideia já existia. Sim, tem mais um Metal, o Emperor Metallic dos quadrinhos Fleetway. Ele é uma entidade assustadora, independente do Eggman, comanda uma mente coletiva de Metal Sonics menores, todos conectados à sua consciência. É um verdadeiro conquistador robótico. Imagina se o Metal do filme se rebelar e virar o líder da própria legião contra o Doutor. Essa seria a história definitiva do Metal Sonic, misturando as origens de CD, a traição de Heroes e a mente coletiva de Fleetway. Um clímax perfeito para toda a evolução do personagem. Fãs do Metal Sonic, se preparem, chegou a hora. A SEGA também confirmou que se você se inscrever no canal, a Sage vai voltar no próximo jogo e vai virar melhor amiga do Metal Sonic. Isso é fofo demais pra você ignorar. Então, se inscreve.